Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho da oficina Café com Química. Eu sou a Roberta, Eu sou o Lucas. então vamos conferir. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre a história do café, os cafés ao redor do mundo, o café no Brasil, como ele chegou até o Brasil, um pouquinho do processo de industrialização do café, o que é um barista, a composição do café e a sua molécula, e o café e as doenças que estão por trás dele. Bom, segundo uma lenda, o café foi descoberto por um pastor de cabras na África, mais precisamente na Etiópia. Ele observava que as suas cabras ficavam mais agitadas, alegres e com mais energia, com mais disposição, quando elas comiam os bagos vermelhos da fruta do café. Dessa forma, ele resolveu colher o café e fazer o consumo, né? E levou isso até um padre, que ele conhecia, os monges, na verdade, que já era um especialista em sementes. E lá o monge teve a ideia, juntamente do pastor de cabras, de torrar os grãos e coar com água fervente como nós conhecemos hoje. Há ainda uma outra lenda, né, que nos diz, uma crença, que todo o café do mundo derivou de 7 sementes que um indiano chamado Bababudã colheu quando passou pelo porto de Moncha, no Iêmen. Porque naquela época só os iemitas faziam a produção do café. Então eles tinham o monopólio da produção do café porque só eles plantavam. E todo o café comercializado por eles era somente o grão torrado. Então, para evitar a concorrência, porque era um grão, né, de alto valor de mercado, com muita saída, eles só vendiam, só faziam o consumo, né, e a venda do grão torrado. Então não era possível a plantação. E quando o babá ele roubou essas 7 sementes, escondeu entre as suas roupas em uma das visitas ao Iêmen e levou para a Índia. E lá ele plantou nas montanhas perto da sua casa. E acredita-se, né, que todo o café que nós conhecemos hoje veio dessas 7 sementes de café colhidas por ele. Bom, a gente trouxe alguns lugares que são ao redor do mundo que são famosos pelo consumo do café na história. Esses lugares têm a sua importância pelo consumo de café. Em Paris, na Áustria, na Itália e no Rio de Janeiro. São lugares famosos, ficaram famosos historicamente, né, pelo consumo de café. Então, como que o café ele chegou aqui no Brasil, né? Então, o café chegou ao Brasil por volta do século XVIII, ali, meados do século XVIII, através do português Francisco Melo. Então, ele trouxe as primeiras mudas ao nosso território. Segundo o que contam, né, ele seduziu a esposa do governador de Cayena, isso em 1727, para conseguir essas mudas, porque ele sabia também, né, naquela época estava bem consolidado, o alto valor de mercado, o alto consumo da população, como tinha virado uma bebida popular, né? Então tinha essa noção. Então, segundo o que dizem, ele seduziu a esposa do governador para conseguir essas mudas e trazê-los aqui para o Brasil. Então, quando essas mudas vieram aqui para o Brasil, as regiões que ficaram predominantes, né, do café, assim, com maior produção, foi a região do Paraná e São Paulo, que se destacaram, assim, imensamente na produção de café. Ai, desculpa, é a região de São Paulo e Rio de Janeiro, pessoal. E dessa forma, né, essas terras eram controladas pelos barões de café, responsável pela produção do país e também responsável por grande parte da economia do país, porque até então era uma das maiores impulsos da economia, o café, né, a produção do café, a colheita, a plantação, né, e dessa forma impulsionou a economia dessas duas regiões do Brasil inteiro, com certeza. Bom, o desenvolvimento do Brasil ele esteve muito relacionado com a expansão das ferrovias pelo país. E esse fato da expansão das ferrovias aconteceu no momento em que o café se destacava como o produto mais importante no Brasil. Ou seja, a construção das ferrovias
Elas tinham um objetivo aumentar a velocidade dos comércios da aumentar a velocidade de escoamento das mercadorias. E quando elas foram construídas, a mercadoria que estava, digamos assim, em ascensão era o café. Então as ferrovias foram construídas com o propósito de, digamos assim, despachar o café com mais velocidade. O café, ele é uma das bebidas mais consumidas no mundo e é a segunda matéria-prima mais comercializada no mundo depois do petróleo. O Brasil é o principal produtor mundial de café em quantidade, sendo responsável pela produção de 1/3 do café produzido no mundo. Agora a gente trouxe um videozinho para ilustrar o processo de industrialização do café e como ele sai da área rural, digamos assim, da plantação, até ele chegar à nossa mesa na forma de pó. E agora, quem não ama um cafezinho, não é mesmo? Eu, por exemplo, tomo todos os dias. O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo e a produção de Brasília é uma das maiores do país. Mas por trás do bom e velho cafezinho há uma série de etapas que devem ser realizadas. Olha só nessa matéria especial. O café faz parte do cotidiano de diversos brasileiros, mas muita gente não imagina como ele é feito. Hoje eu vou mostrar tudo para você aqui no Insight. Vou colocar minha touquinha agora e vamos lá. Ana, então aqui nessa primeira etapa é quando os grãos são recebidos. Sim, aqui é o setor de matéria-prima, onde nós recebemos os nossos grãos. Eles vêm em big bags que têm a capacidade de caber 1.500 quilos cada. Depois, daqui a alguns grãos, uma amostra, né, vai para o registro de blend. O que é o blend? Blend é a combinação de grãos, onde gera a nossa receita. Cada produto tem um blend diferente. Quando o café chega, nós recebemos amostras e essas amostras vão para o laboratório. Nós temos um profissional altamente capacitado que faz as nossas receitas, que é o blend. Vamos para a próxima etapa? Vamos lá? Sim. E agora temos a pré-limpeza. Como que ela funciona? A pré-limpeza é o processo onde a gente retira possíveis impurezas que vêm junto com o café, como, por exemplo, folhas, cascas de café, terra. E aí guardamos o café no silo, já pronto para ser torrado. Então vamos para a torrefação. Então aqui é onde os grãos são torrados. Como é que funciona esse setor, Ana? Aqui é o nosso setor de torrefação. Nós temos 3 torradores, onde cada um torra em média 400 quilos, em 12 minutos a 230 graus. Nós também fazemos um controle de qualidade nesse setor, que é muito importante. De hora em hora nós conseguimos pegar uma amostra de café para fazer a colorimetria desses grãos. Por quê? Porque isso define totalmente o padrão de qualidade. A cor do café, ela pode alterar o sabor. Mais escura a torra, mais acentuado o amargor, e quanto mais claro, mais acentuado a acidez. Ok, então agora vamos para a próxima etapa, que é a moagem. Existem diversos tipos de moinhos? Sim, nós trabalhamos com 2 tipos de moinhos. Moinhos a rolo, que são rolos mecânicos que tritura e pulveriza até virar pó. E moinhos a martelo, que são vários martelos que também tritura até virar pó. E agora a gente finaliza no setor de empacotamento. Como que ele funciona, Ana? O processo de empacotamento é totalmente automatizado, com equipamentos de alta performance. Nós temos 3 máquinas de café almofada 500 gramas que conseguem fabricar até 60 pacotes por minuto. 2 máquinas de almofada de 250 gramas que conseguem fabricar até 70 pacotes por minuto e 2 linhas a vácuo de 500 gramas e 250 que fabrica até 30 pacotes por minuto.
Muito obrigada, adorei conhecer esse processo. Vamos fechar então com um brinde ao café? Então, pessoal, bem bacana esse vídeo, né, que ilustra o processo de industrialização do café, né? Então, sobre o café, a gente pode ver que é amplamente tomado no mundo, né? Um produto amplamente consumido no mundo inteiro, não só aqui, né? Então, foi feito, olha até onde o café chegou, né? Foi criado até mesmo um curso, uma faculdade, um curso profissional, né? Sobre, né, o café, que forma, né, o profissional chamado barista. Então, o barista, ele atua desde a preparação do solo, condições para cultivação, melhor época de plantação, a época certa da colheita. Então, toda essa parte ali no campo, até mesmo, né, ao preparo do café, a forma correta de preparar cada tipo de café, pois o café aqui no Brasil a gente toma tradicionalmente aquele cafezinho coado, né, com água quente, mas ele pode ser feito de diversas outras formas, né? Então ele também atua nessa preparação do café e até mesmo em degustações avaliativas para identificar o melhor café, o sabor, a presença de acidez, de coloração, então tudo. Então é bem interessante até onde o café chegou, para vocês terem noção que até mesmo é uma profissão, né? Então, como eu falei, existe café para todos os gostos, café puro, café com leite, café com chantilly, cappuccino, café com chocolate, café com canela, existe até mesmo café gelado, vários tipos, né? Então, só uma curiosidade que eu trouxe para vocês também, é o modo certo, correto, né, que os especialistas dizem de fazer o café que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Então, o correto é nós colocarmos o pó do café ali no coador, mas não deixar a água ferver, chegar ao ponto de fervura aos 100 graus, né? O correto é minutos antes da água entrar em ebulição, a gente já coar o café. Pois quando a gente usa a água fervendo, a gente pode queimar o grão do café e perder algumas propriedades, né? Então, para um gosto melhor, essa seria a minha dica. E ainda sobre o armazenamento do café, que muitos de nós apenas guardam num pote ali dentro do armário, enfim. Mas o correto mesmo é o grão ele ficar dentro da geladeira para melhor preservação do cheiro, né, do aroma e do gosto do café. Bom, existem diversas formas de se preparar o café. No Japão, por exemplo, ele é servido gelado. Eu trouxe um exemplo de café aqui, que é um tanto, digamos assim, diferente, né? Pois ele é consumido gelado. Digamos assim que ele se diferencia dos demais cafés, que normalmente é consumido quente, né? Esse tipo de café, que é o cold brew, ele é consumido gelado. O café mais caro do mundo. O grão Kopi Luwak, também conhecido como café civeta, é produzido na região da Indonésia. Ele ficou conhecido pelo seu processo de produção, digamos um tanto assim peculiar. Primeiramente, os grãos são ingeridos por civetas, que são mamíferos típicos da Indonésia. Durante o processo digestivo desses animais, esse animal libera enzimas e ácidos sobre o grão de café, que passa por um processo de fermentação natural. O quilo deste café é vendido por aproximadamente 2.880 dólares. Uma xícara deste café custa aproximadamente R$ 200. Aqui no Brasil, a gente também tem um café que é, digamos assim, um tanto caro. É o café Jacobird. O quilo desse café custa em torno de R$ 1.200. E ele é o representante brasileiro, né, na lista dos cafés mais caros. Ele é produzido no Espírito Santo. Ele ocupa a segunda posição, atrás somente do café civeta. Então, para a gente conhecer um pouquinho, né? Às vezes a gente só vê o café lá, o grão torrado lá no pacotinho, em casa, torrado mesmo, né? Então essa é a planta que dá origem ao café. Então ele é fruto da coffea arábica.
Então, o café são esses magos vermelhos que a gente está enxergando ali, essa coloração bem presente, bem forte, né, com essas folhagens verdes. Então, bem interessante aí como que é o café antes de chegar na nossa casa, né? Mas em quais outros alimentos, né, existe a cafeína? Porque nós sabemos que dentro do café é muito presente a cafeína para deixar nós mais dispostos, né, com mais energia. Mas será que é só no café que tem cafeína? Então eu trouxe aqui para vocês verem, né, que não é só no café que existe presente a cafeína. Então, no café preto, numa xícara, a gente tem aproximadamente de 95 a 200 miligramas de cafeína. No café descafeinado também tem uma quantidade quase insignificativa, tem de 2 a 4 miligramas de cafeína. Na Coca-Cola, no Red Bull, que é um energético, né, a gente tem uma presença mais acentuada de cafeína. Até mesmo no chocolate ao leite a gente pode encontrar até 30 miligramas de cafeína. Então no Dorflex, no Neosaldina, que são comprimidos assim para dor de cabeça, para um desconforto, também tem presente a cafeína, que é uma substância muito importante no nosso meio, né? Mas também é encontrado a cafeína, por exemplo, em chás, o chá preto, porque isso é encontrado na natureza, né? Não é algo que o homem colocou dentro, né? Então, para vocês verem que não é só no café que a gente pode encontrar cafeína. No chá também há essa possibilidade de a gente achar a cafeína na própria natureza. Quanto de café é preciso ingerir para morrer? Ou melhor dizendo, será que é possível morrer tomando café? Segundo os especialistas, a dose letal de cafeína é cerca de 150 miligramas de cafeína por quilo de seu corpo. Eu vou trazer um exemplo. Se uma pessoa que pesa 70 quilos, para que ela venha a óbito, ela teria que ingerir 14 mil miligramas de cafeína. E isso representaria 90 xícaras de café que essa pessoa teria que tomar de uma vez só para que a toxicidade do café tenha efeito, ou seja, que ela venha a óbito. É algo, digamos assim, quase impossível, né? Uma pessoa tomar 90 xícaras de café em seguida, né? Mas também não é totalmente impossível. Então, dá para morrer tomando café. Então eu trouxe aqui para a gente também conferir a estrutura da cafeína presente no café. Então nós podemos ver que é uma estrutura de um composto orgânico, né? Nós temos presente carbono, nitrogênio, oxigênio e o hidrogênio. Podemos ver que temos ligações simples, ligações duplas, temos presente nessa ligação, né? Nessa cadeia da estrutura. Nós temos presente aminas, o grupo funcional amidas também. Temos a presença de radical ali do metil. Então, o nome científico, né, dessa estrutura é 1,3,7 trimetil, 3,7 de hidro, 1H purina, 2,6 de ona. Então, é bem interessante para quem está estudando agora essa parte de química orgânica, né? Então, a cafeína, ela é dividida, né, subdividida na paraxantina, que tem 84%, na teobromina, 12%, e na teofilina, que também possui 4%. Então, essa é a composição geral aí da cafeína. Bom, o café e o câncer. Pesquisas sugerem que o consumo moderado de café pode estar associado a um menor risco de desenvolver o câncer, pois as pesquisas comprovam que a bebida ela aumenta o número de enzimas que combatem os radicais livres. Esses radicais livres eles são responsáveis por algumas doenças, e dentro delas está o câncer. Café e depressão. Sabe-se que doses moderadas de cafeína interferem positivamente no humor, na disposição e na performance cognitiva devido ao seu efeito psicoestimulante. Bom, como a gente trouxe no slide anterior, que doses moderadas de café produzem enzimas que combatem os radicais livres, que estão responsáveis por algumas doenças. Neste caso, o café ajuda a combater a depressão também, que digamos assim, está cada vez mais comum na sociedade brasileira, né? Então, doses moderadas de café pode também ajudar a controlar a depressão.
Muito obrigada, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, postem aí no fórum, no chat de discussões, que posteriormente a gente vai estar respondendo, tá bom? Muito obrigada.